Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essas que ouviremos hoje. Digo estas porque serão histórias em retrospectiva. Nós já passamos de 200 entrevistas, mais de 80 mil visualizações. A gente aproveita o momento para agradecer a você que é simpatizante do nosso canal, que é seguidor, que gosta do Corpo de Bombeiros. Continue acompanhando o nosso canal, inscreva-se na nossa plataforma do YouTube, Fundabom. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre a participação do GAED nesse terrível episódio de desastre lá do Rio Grande do Sul. Mas antes de a gente começar esse bate-papo com o nosso convidado, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe essa programação todas as segundas e quintas-feiras. Como eu disse, bombeiros em ação, e nada melhor do que o homem da ação que comandou essa operação com o GAED no Rio Grande do Sul. Recebemos aqui hoje com muita alegria o nosso querido Major Adriano José Barufaldi, Major Barufaldi. Muito obrigado, coronel. Uma honra estar aqui. Prazer muito grande. Muito obrigado, Baru. A gente está gravando agora, passamos a gravar à noite aqui o nosso podcast. Ele está aqui, né, lá de Atibaia, né? Veio aqui para atender a gente. Obrigado, viu, Barufaldi, pela deferência, viu? Obrigado. Obrigado. Bom, Baru, vamos direto ao ponto, porque está todo mundo querendo saber. 1000 imagens rodando, talvez uma das maiores. Com certeza, né, nesse tipo de incidente, né, com inundação, acho que o maior que o Brasil já viu na nossa geração, uma coisa muito triste. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo, imediatamente com a pronta resposta, mandou lá, está lá ainda, né? Sim, você foi da primeira turma que foi. Conta para nós, Baru, como é que tudo isso aí começou, como é que a gente foi parar lá para prestar esse auxílio aos irmãos gaúchos lá nessa tragédia? Bom, a gente foi acionado no dia 1º de maio, né, no feriado, na quarta-feira. Então houve um acionamento de manhã das equipes, eu fui informado que eu iria para lá comandar essa operação com mais alguns oficiais e com a tropa do GAED. E durante o dia houve aí depois parece que o comandante do Bombeiro do Rio Grande do Sul tinha falado que não precisava mais, e no final da tarde do dia 1º confirmou, por volta das 17 horas, confirmou que a gente iria. Então a tropa já sairia com os equipamentos, com viaturas, embarcações, né, com todo o material logístico lá do GAED. Eles já sairiam na noite do dia 1º, por terra, e eu com mais alguns oficiais, a gente iria no dia seguinte de manhã, com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar, e eu com o avião, na quinta de manhã, no dia 2, para chegar lá e já ser precursores, né? Já conversar com o comando de lá, reconhecer o local que a gente ia ficar, preparar o local, né, para a gente instalar o nosso posto de comando, instalar a nossa tropa. E isso aconteceu, nós fomos no dia seguinte de manhã, embarcamos, chegamos lá por volta de umas 9h30. Vocês foram de aeronave? Fomos de aeronave do CAV-PM. Aí chegamos lá na quinta de manhã, nos apresentamos lá para o comandante-geral, o coronel Estevão. A primeira pergunta que ele fez para a gente foi se a gente estava autossuficiente, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Muito importante para toda e qualquer força-tarefa, né? Exato, quem vai ajudar não pede ajuda, né? Claro. E a gente respondia para ele que a gente estava, né? E realmente a gente estava totalmente autossuficiente, né? Então a logística do GAED leva toda a gama de materiais aí para condicionar a tropa, né, para alimentação, para materiais, equipamentos, tudo autossuficiente. Eu falei para ele, a gente só precisa de um espaço, né, para ficar em qualquer lugar aí que tiver um espaço, a gente fica. Ele agradeceu muito, né, o tempo todo ele reconheceu muito esse nosso apoio, ele mostrou nossas instalações para todo mundo que foi lá, para governador, vice-governador, políticos, secretários de estado que foram lá no período que a gente estava lá. Ele fez questão de me chamar e pedir para mostrar toda a nossa estrutura, né? Que ele quer, inclusive, deixar o Rio Grande do Sul num Bom, mais do que nunca vai precisar, porque... E aproveitar esse momento aí da tragédia. Né? Claro. E aí nós chegamos lá no dia 2 e a nossa tropa, a previsão era para chegar só à noite, essa parte terrestre, né? A gente estava indo com 8 viaturas, entre viaturas 4x4, viaturas grandes, caminhões, um container com bastante equipamento, um caminhão baú com mais materiais... e 31 bombeiros militares, mais 2 integrantes do CAV, um médico, a capitã Fabiana, né, a médica, e um enfermeiro. Então 33 no total. E essa parte terrestre, mais 7, com as viaturas também, mais 7 embarcações, né, 3 barcos a motor, mais 4 balsas, e uma gama de outros materiais de salvamento.
E como é que foi a dinâmica a partir do momento? Eu sei que a coisa foi evoluindo, escalando terrivelmente. Como é que você viu essa chegar no cenário e o que aconteceu depois? Nós chegamos lá a gente tinha, que a gente estava acompanhando na mídia, né? Na internet, na televisão. Era um caos acontecendo no Rio Grande do Sul, mas na parte mais ao norte do estado, né? Centro, norte, na região serrana, Vale do Taquari, a gente viu lá cidades devastadas, né? E Porto Alegre não estava acontecendo nada. Nós chegamos lá na quinta-feira e Porto Alegre estava tranquilo. O rio estava muito cheio, estava prestes a atingir a marca histórica deles, que era de 1941. Que foi a grande enchente que teve em 1941. Que levou à criação lá do sistema de contenção, barragens e contenções, barragens, diques. E eles estavam chegando próximo desse, eu não me recordo agora se é 5,70 metros, alguma coisa assim. Estava próximo disso e tinha uma previsão que ia passar. E o comandante lá falou, não, eu quero que São Paulo fique aqui em Porto Alegre, porque aqui a coisa vai ficar feia. A gente ficou, no primeiro momento, até um pouco frustrado, pô, vamos ficar aqui não tem nada, né? Mas a gente entendeu, né? A experiência do comandante lá, né? Mostrou que ele estava certo. Naquela noite, nossa tropa chegou por volta das 22h30. Chegaram os caminhões, a gente estava montando o nosso acampamento, já começaram a cair as chamadas. Já vieram perguntar se a gente já estava em condições operativas. A gente colocou as equipes em condições operativas o mais rápido possível. E o pessoal já foi para a rua e a água subiu muito rápido, né? Então a água transbordou, alguns diques romperam. Então a parte baixa, né, a cidade baixa que eles chamam lá em Porto Alegre, ela já imediatamente já foi inundada. Toda atingida e inundou muito rápido, inclusive um quartel deles ficou submerso. Muitas vezes a gente viu as imagens aí na mídia das viaturas dos bombeiros. Isso. Que não deu tempo, né? Não deu tempo, eles não tiveram tempo de tirar. E a população também, muita gente achou que ia ser uma enchente como outras. Como outras que já houve no passado. Sem tanta gravidade e não saíram das casas. Então aí virou uma ocorrência realmente que eu nunca tinha visto algo desse tipo, né? Algo surreal. Muitos bairros em Porto Alegre atingidos ao mesmo tempo. Cidades ali, né, da grande Porto Alegre, né? Eldorado do Sul, Canoas, principalmente foram as mais atingidas. São Leopoldo, já um pouquinho mais distante. Mas essas cidades também foram totalmente inundadas, ficaram embaixo d'água. E tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não tinha recurso, não tinha como prever uma situação dessa para ter recurso suficiente para atender todas essas pessoas ao mesmo tempo. Então as equipes foram, na verdade, não se destinava a uma ocorrência para a equipe, se destinava a uma área, um bairro. Vai lá e atende tudo. Vai lá, porque o sistema 193 deles caiu, né? Caiu tudo. Vai lá e atende. E é isso que aconteceu nessa primeira noite, as equipes foram. E realmente, cenas de guerra, né? Gente sendo arrastada por correnteza, animais sendo arrastados, carros. Eu lembro que eu te liguei lá e eu perguntei como é que tá aí, Barufal? Você falou guerra. Guerra. Foi isso mesmo. Entendi, né? Olho do furacão. Olho do furacão. Então esses primeiros dias foi assim, essa primeira noite, a gente vai, com todos, conhece bem, né? Todo o esquema de revezamento, né? A gente planeja, essa primeira noite esquece, não teve, ninguém descansou. Foi todo mundo pra rua e a gente voltou pra fazer aí um revezamento ainda com coração apertado, porque saía da área quente com gente ali. Com gente sabendo que precisava de ajuda. E aí, no dia seguinte, voltamos, fomos organizando isso, junto com as equipes do Rio Grande do Sul, lógico, os outros estados que começaram a chegar alguns já estavam lá, outros foram chegando para apoiar. E os primeiros dias ali, os primeiros 3 dias, 4 dias, foi mais ou menos nessa intensidade, né? A gente ia para as áreas e era o tempo todo ali, muita gente pedindo ajuda, né? Os que saíram pedindo ajuda para ir retornar nas suas casas, ou para tirar um parente que ficou, com alguma debilidade, alguma dificuldade de locomoção, ou para buscar um animal, né? Então eu vi muitas cenas também de resgate de animais de estimação. Muitos animais. E animais também de criação, um negócio triste. A cena dos porquinhos que eu vi. Gado, né? Então é muito, muito triste mesmo. Uma situação bastante delicada. Aí ver criança, idoso, né? No primeiro momento a gente teve que fazer um sistema de triagem, né? Porque tinha muita gente nos sobrados, né? No pavimento superior. Sobrados, casas que eram sobrados, né? O pessoal no pavimento. E casas que eram térreas, o pessoal no telhado. Então a prioridade era tirar quem estava em telhado e pessoas com dificuldade, né? Idosos, crianças, né? Muita mulher com criança de colo. Então, num primeiro momento, essa dificuldade, eram poucos recursos, poucos botes na água. E ter que fazer essa triagem, né? Então a população às vezes vinha para cima e queria tomar o bote. Acho que muitas equipes passaram por isso, né? E foi trabalho de formiguinha. Cada bote que ia para água voltava lotado de gente, deixava ali. Deixava no local seguro. No local seco e retornava. E isso foi
Era o tempo todo assim, por um bom tempo, né? Essa primeira noite inteira, o dia seguinte inteiro. Você saberia dizer, Barufaldi, você estava lá, né? Você não é uma imagem de TV como a gente já viu muitas, a cobertura está sendo muito boa. Sim. Mas qual o percentual da cidade que foi atingido? Estou falando Porto Alegre. Porto Alegre é a região metropolitana. Acho que Porto Alegre não foi um percentual tão grande, né? Apesar de que é uma área densa, né? A cidade baixa é uma área bem densa, pegou todo o centro da cidade, né? Pegou o bairro de Humaitá inteiro, o bairro de Sarandi inteiro, né? O estádio do Grêmio O ficou estado do Grêmio, debaixo d'água, essa imagem deu pra ver. deu para ver bastante vezes. Eu acredito que pelo menos aí de 30% a 40% da cidade, cidade. acho que foi pego. E a parte mais alta não, né? A gente passava na parte mais alta, tava a vida normal, né? Nem parecia que tinha A tragédia lá a embaixo. tragédia. A Agora, cidade bonita, né? Canoas foi um lugar muito impactado, né? Canoas que falaram pra gente lá que eles têm muitos diques, né? Muitas represas. E um desses diques rompeu e atingiu Canoas. Então o Canoas ficou muito grave, a situação ainda tá, né? Ainda tá embaixo d'água lá. E o que teve mais grave lá, que eu acredito que as nossas equipes atenderam, foi o hospital de Canoas. Eu ia te falar isso daí, foi um momento crítico Foi do um atendimento. momento realmente bastante crítico, porque o hospital estava cheio, tinha mais de 150 pessoas dentro do hospital, entre funcionários e pacientes. Era um hospital que tinha uma área de ortopedia muito grande, então tinha muita gente com dificuldade de locomoção. E tinha também a UTI deles, com bastante gente. Então a UTI deles tinha, eu não lembro se mais de 10 pessoas, né, internadas, entubadas inclusive. É uma das imagens que passou bastante aí, né, da nossa médica, a capitã Fabiana, num bote, né, com uma vítima dessas aí que estava entubada. E eu sei que o saldo disso aí, de todas essas pessoas da UTI, 3 delas a gente conseguiu tirar no bote. O acesso era muito difícil, muito restrito. 3 delas a gente conseguiu tirar, as outras, infelizmente, né, não foi possível, elas vieram a óbito. Né? E o restante das pessoas, nossas equipes, juntamente com outras equipes do Rio Grande do Sul que estavam lá, com civis que estavam ajudando, com barcos, Com barcos. Situação de guerra. Foi uma Né? quantidade, pois é, isso que eu ia dizer. Muita gente querendo ajudar, foi muita gente com barco pra lá, Muita né? gente, com jet ski. Um cenário normal, né, que a gente está acostumado a atender aqui em São Paulo, né, uma enchente, um deslizamento de terra, que a gente chega com as equipes, geralmente o normal, o primeiro procedimento é isolar o local, né? Isolar o local, tira as pessoas. E a gente assume, né? Lá pelo contrário. Lá as pessoas não tinha como, né? Não, tinha que ajudar, porque precisava. Tinha que ajudar. O que a gente tentava fazer era tentar organizar essas pessoas, né? Que era muito difícil, né, para que elas atuassem junto com a gente ali. Né? Teve num terceiro dia, a gente foi no bairro lá chamado Sarandi, que é um bairro que foi muito atingido também. E nós conseguimos em algum momento fazer isso. Tinha um bombeiro que só ficava cadastrando os pedidos. Não vinha muita gente ali pedir ajuda. E aí essas pessoas, os civis que estavam com embarcações, despachavam para o local para tentar ajudar. E a gente começou a cadastrar eles também, né? A gente começou a cadastrar o jet ski, o barco. E aí a gente passava para eles também, ó, tal endereço, tal local. A gente usou muito o Google Maps, né? Em tal endereço, tal local, tem lá uma senhora que precisa ser retirada. Aí ia lá com a embarcação, as nossas também na água. E esse pessoal também começou a mobilizar eles. Cara, eu nunca vi. Organizá-los, né? Eu acho que o Brasil nunca viu uma mobilização tão grande da sociedade com certeza. nesse episódio. A gente viu muito isso lá, muita gente trazendo doação, no local ali, na área quente mesmo, trazendo gasolina para embarcação, oferecendo pra gente. A gente viu essa mobilização positiva. A gente viu os dois lados, né? Viu pessoas se aproveitando, né? Então, eu ia perguntar isso para você. Tinha notícias de pessoas com barco oferecendo barco a R$500. A gente ficou sabendo disso. Mas acho que a maioria, a imensa maioria... Fora casos de furtos, né? Saques. Teve muito saque. A tragédia, ela mostra, eu acho que o melhor e o pior do ser humano, né? É até chavão falar isso, muita gente falando, mas é uma grande realidade. Mas aí o que a gente vê é que a imensa maioria é de pessoas boas, lógico. Que querem ajudar. Então acho que esse bairro Sarandi foi bem castigado, foi bastante difícil. E a cidade de Eldorado do Sul também, na Grande Porto Alegre, foi uma cidade que foi muito castigada, assim como Canoas. E ela teve um agravante, que a ponte que chega nela, essa ponte começou a ceder. Então por alguns dias ali essa ponte ficou interditada e não chegava ninguém. Depois de alguns dias que eles conseguiram fazer uma contenção ali, mas só passava veículo pequeno, caminhão não podia passar. Então ali o acesso era só por aeronave ou veículos pequenos e por um bom tempo ficou nem veículo pequeno. Então as notícias que chegavam é que essa cidade estava o pessoal estava se esfaqueando ali por causa de comida, né? Tava virando... Então a história da falta d'água, principalmente chegou muito essa notícia, era um fato. Faltou água. Faltou água potável, lógico. Faltou água potável. Os mercados, né, ficaram desabastecidos, né? Acredito que ainda já começa a normalizar. Já começando a normalizar, mas na primeira semana desabasteceu tanto que a gente
Na nossa logística a gente levou bastante coisa, mas a gente tinha um cartão de adiantamento do Estado para fazer compras, né? E a gente teve bastante dificuldade. O pessoal nosso da logística ia nos mercados, rodava Porto Alegre inteiro. E não achava Em alguns água. momentos não tinha mais água, não tinha, vários gêneros já não tinham mais, né? E essa é uma dificuldade que toda a população ali estava passando. Né? Passando, né? Com o passar dos dias começou a chegar muita doação, né? Começou a ter bastante água, bastante, né, nos postos de socorro, de distribuição, nos abrigos, começou. Eu ia te perguntar dos abrigos, que teve abrigo que no princípio começou a receber pessoas e também alagou e teve que mudar o abrigo de posição, né? Também, a gente passou por isso em Eldorado do Sul, que tinha lá um ginásio que eu acredito que lá é uma cidade que já foi atingida outras vezes, né? Não nessa magnitude. Não, nessa magnitude. E eles usavam lá um ginásio como abrigo. E quando a gente chegou lá, esse ginásio estava sendo inundado. Então já tinham muitos idosos, muitas pessoas acamadas, né? Estavam nesse abrigo. E a água começou a subir muito rápido, atingiu esse abrigo e subiu muito rápido. Então nossas equipes atuaram bastante ali também para tirar as pessoas do abrigo. Né, que o abrigo, a água subiu, chegou uma hora que quase que a embarcação não entrava mais, porque é o batente ali Quer dizer, foi levado para o abrigo e depois teve que tirar do abrigo para outro lugar. O pessoal foi subindo eles nas arquibancadas. Mesma pessoa foi resgatada duas vezes. Puxa. E aí o pior, né, que aí tirava desse abrigo e levava para onde? No primeiro momento ficava ali na rua mesmo. A prefeitura da cidade foi uma sede que a gente usou ali de posto de comando, mas aí a água chegou na prefeitura e atingiu a prefeitura também. Então começou a se usar a rodovia como colocar essas pessoas, né? Aí teve o apoio do Exército, da Defesa Civil, foi chegando, montou-se barracas de campanha, né? Essas pessoas foram sendo atendidas ali. E a gente estava conversando aqui antes, né? Eu sei que se pode dizer isso, né? Mas foi uma tragédia democrática, né? Sim. Porque não atingiu pessoas em situação de risco, como é normal, né? Pessoa que mora todo mundo. Todo mundo. Bairros nobres. Bairros mais modestos, enfim, comunidades, foi tudo. Todo mundo foi atingido, sem dúvida. Que coisa. O nosso GAED atuou você já falou o nome de alguns lugares, mas quais foram efetivamente os locais? Porto Alegre, você já falou? Porto Alegre no bairro Sarandi, o Maitá, que são os bairros, né? O Maitá onde fica lá o estado do Grêmio, na Cidade Baixa mesmo, no centro deles ali. O centro não tinha tanta demanda de vítima porque é um centro mais comercial. Mas ali atuou também, Cidade Baixa. E aí nos municípios vizinhos de Canoas, Eldorado do Sul. Eldorado do Sul eu acho que foi o mais crítico. Que ele ficou esse tempo inacessível, né? Então, sem ter o poder público ali, começou a se instalar. Foi ali que chegou as notícias de violência, de saque. Isso, foi ali. Ali tinha um presídio, esse presídio foi... os presos foram liberados, né? Então começou a ter notícias de problemas com relação à segurança. Ali no Humaitá também... guerra mesmo, né? Guerra. E... acho que foram as principais cidades, Canoas e Eldorado do Sul, ali em volta. São Leopoldo também, a gente não atuou tanto em São Leopoldo, mas também foi uma cidade bastante atingida. A região deles ali, Roca Vale, Encantado, Mussum, essas cidades aí, a gente não chegou aí até lá, mas o que eles relataram pra gente é que essas cidades sumiram, né? Essas cidades sumiram do mar. Tudo embaixo d'água. Tudo embaixo d'água, e assim, a força foi tão grande que levou a cidade embora, né? Derrubou... Não só inundou, como demoliu muita casa. Devastou, arrastou tudo. Então ali... Que coisa. Eu consigo imaginar, claro que é uma origem diferente, mas assim, o episódio que nós tivemos há alguns anos lá no sul dos Estados Unidos, né, o delta do Mississippi, lá, foi uma coisa, foi um tornado, né? Mas assim, a água invadiu e a gente entrevistou aqui o Eduardo, não sei se você viu, que você estava lá, que é bombeiro americano, trabalhou brasileiro da Força Tarefa da Flórida. Ele fala que tem coisa que não se conseguiu reconstruir até hoje. Nunca mais. Né? Nunca mais, e nos Estados Unidos, porque é uma situação como você falou, varreu, né? Não é que afetou, destruiu, não existe mais. Eles falam lá até da cidade ser reconstruída em outro lugar, porque o rio tomou conta ali, né? Mudou o cenário, né? O rio era em curvas, né? E o rio ficou uma reta só, né? Então é para ver o nível já está pensando no pós tragédia na reconstrução em outro lugar. Sim. É verdade. Bom, vocês tiveram uma experiência única, né? E fomos, né? A força-tarefa nossa, o GAED foi muito preparado, porque já existe toda a estrutura, né? Já tivemos recentemente a experiência de participar, inclusive, de operações fora do Brasil, no ano passado, na Turquia, concomitantemente com a ocorrência lá, a grande ocorrência de São Sebastião. Então, quer dizer, a gente está aí já com um know-how bastante forte, né, nessa questão. Mas, Franquinho, você participou então ali do primeiro impacto e algumas coisas foram mostradas pela imprensa que causou um grande
como é que eu vou dizer, chamou muita atenção, né? Primeiro para a quantidade de vítimas, aquela história toda. Conta pra gente um episódio, alguns episódios que você vivenciou lá nessa missão. Então, o que marcou bastante pra mim, Coronel, na verdade, foi esse fato de estar presente no momento exato do que eclodiu tudo, né? Então, por exemplo, o primeiro momento que chamou muito a atenção, a gente foi apoiar uma equipe que tinha sido designada para atuar em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul é uma cidade que fica do lado lá de Porto Alegre, ligada por uma ponte. Então, para chegar em Eldorado do Sul já estava muito difícil. E eles pediram apoio, falou que estava cena de filme lá. Então, inclusive foi eu e o Major Barufaldi para realizar esse apoio, levar uma embarcação e mais pessoas. E aí chegou lá realmente, é exatamente como filme apocalíptico. Pessoas andando na rua no desespero, na entrada da enchente, pedindo, chamando a gente, pelo amor de Deus, pegando pelo braço e falando que a família estava em determinada residência e a outra pessoa já chamando. Muita gente andando, um caos, né? Daí depois é que eu vi que tratava-se de Eldorado, uma cidade com 40 mil habitantes, e a cidade toda embaixo de água. E naquele momento 2, 3, 4 embarcações do Corpo de Bombeiros para retirar a cidade toda. E a gente naquele afã de querer ajudar o sangue de bombeiro, né? Mas na verdade a gente estava com apoio logístico para depois voltar e trazer mais apoio. Só que, por exemplo, chegou no momento lá, uma pessoa chamou a gente e falou, uma das muitas pessoas que nos chamavam, né? Nos acionavam para parente que estava em residência, animal. Aí mesma coisa, a gente já estava indicando ele que tinha uma bombeira voluntária fazendo papel, entre aspas, de cobom. Então todas as pessoas que chegavam ali pedindo desesperadamente, a gente falava, aquela pessoa está listando tudo e está fazendo uma priorização, inclusive. Daí ele falou, não, mas esse caso não tem como priorizar, ele está ali, segurando um poste na água, na corredeira, ele vai ser arrastado. Vai ser arrastado. Aí a gente falou, então nesse caso vamos lá, né? Daí a gente pegou a embarcação, perguntou, ele deu mais ou menos as coordenadas, deslocamos rapidamente, eu, o Major Barufaldi e tinha mais 2 bombeiros, mais ou menos pro local que ele falou. No local em tese que ele falou que estava, não existia mais ninguém, então provavelmente, infelizmente, essa pessoa ou tinha saído, ou foi arrastado. Ou foi arrastado, ou foi alguém resgatou. Mas assim, ela tinha uma correnteza forte naquele local. Mas a sorte é que, no momento seguinte, a gente viu uma pessoa vindo numa porta de geladeira, no desespero, tentando escapar dessa correnteza. Então a gente se aproximou dela rapidamente, conseguiu tirar ela da porta de geladeira, trazer para a embarcação. Mas assim, o comando era realmente um caos. E conversando com os bombeiros que lá estavam, né? Teve bombeiros que participou da Turquia, de Brumadinho, entre outras, né? E todos foram assim tranquilos em dizer que aquela situação, aquela emergência mais drástica que já viram na vida. Mais drástica, pelo fato do governo de São Paulo ter agido muito rapidamente e enviado esforços de maneira rápida. Então isso aí chamou muito a atenção. Não, chegou também no calor da coisa, como você já mesmo relatou, exatamente. Acontecendo, né? Chegou as coisas. Acontecendo. Mas agora voltando ao que chama mais atenção. Esse fato chamou a atenção. A ocorrência, ao meu ver, né, uma das ocorrências que mais chamou a atenção foi a do Hospital de Canoas. Então, do Hospital de Canoas, a gente recebeu inclusive pela doutora Fabiana, que ela estava ajudando os médicos aí, nessa regulação. Ela tinha recebido o telefonema e falou, o Hospital de Canoas está sem energia elétrica e o gerador parou de funcionar. E aí qualquer pessoa minimamente fala, um hospital sem energia... Tem UTI, tem centro cirúrgico, tem uma série de coisas. Daí a gente ficou no desespero, 2 equipes foram para lá. Nesse eu não estive pessoalmente, né? Mas as equipes contam que realmente, imagina, uma UTI com um monte de várias pessoas precisando de respirador, então foi uma coisa meio assim... Muito impactante, né? Muito impactante. A água continuou subindo, dado momento, eles estavam tirando as pessoas pela porta do hospital, né? Mas a água passou a porta do hospital, tiveram que fazer um buraco numa parede, tipo ocorrência de breque, e retirando essas pessoas. Tem uma imagem que circulou na internet, da doutora Fabiana insuflando uma vítima numa embarcação do bombeiro, né? Então, abusando, entre aspas, né? Uma vítima numa embarcação do bombeiro, uma cena de filme, né? Uma cena assim... de guerra, né? Cena de guerra. Então, essa impactou também bastante. Mas, na minha opinião, quando a coisa começa a ficar impactante, ao ponto de, se você não se cuidar, você pode até adoecer nesse sentido, né? É porque nós bombeiros, nós estamos acostumados, emergencistas em geral, né? Nós estamos acostumados a tirar uma pessoa da área de risco, levar numa condição segura. Levar para uma condição segura, só que eu nem sei quem é aquela pessoa, não sei quem é a família dela, quantos filhos tem, a condição dela, não sei nada dela. Para mim ela é mais uma vítima, mais uma pessoa, meio que até chega a ser próximo de um número, né?
Agora, em dar algumas oportunidades, a gente consegue esse contato, né? Por algum motivo, né? A gente consegue conversar com uma pessoa, extrair dela uma história. E aí, quando você vê que aquilo ali, naquela pessoa, e todas as pessoas são isso, aquela pessoa, na verdade, tem uma história de vida, ela tem um sofrimento ali, tem uma família, e aí você começa a falar, começa a sentir um pouco mais, né? São tantas e tantas famílias. Não tem como não, né? Não é impessoal, vira Não. pessoal, né? Vira. Aí você fica um pouco mais impactado. Ainda mais quando você vê o grande número, e é uma situação que por mais que você tenha tirado, as equipes tenham tirado ela da situação de risco, elas vão ficar e estão por muito tempo numa situação vulnerável. Exatamente. Né? Isso que é uma coisa que impactou. E eu vi, viu, Franco, aqui, São Paulo, o Brasil inteiro se mobilizou. Quem, na verdade, mais se mobilizou foram as pessoas, né? Foram os brasileiros que se mobilizaram. O que chegou, você deve ter testemunhado lá, o que depois daquele primeira dificuldade de acesso, chegou muita coisa e está chegando até hoje. Mas isso é coisa, eu acho que do coração, né? Sei lá, da sensibilidade do brasileiro. Mas aqueles primeiros momentos que vocês viveram realmente foram coisas inimagináveis, né, Franco? Chama muita atenção mesmo. E assim, comando, por mais que se tivesse equipes, embarcações, a impressão que dá é que não tem número suficiente para tirar tudo aquela... Porque é fácil imaginar, né? Bairro, por exemplo, Matias Velho, que é o bairro onde estava o Caramelo, é um bairro, se não me engano, de 50 mil pessoas. E o bairro inteiro embaixo de água. E eles têm uma cultura lá, acredito eu, né, por ter vários diques ali na região metropolitana. Então eu acredito que eles estão um pouco acostumados com o fato... pouco de enchente, com né? o fato de estar água. Então o que eu acho que pode ter acontecido também, que ter pego muitas das vítimas despercebidas? Às vezes eles imaginaram, mais uma enchente daquelas que vai chegar até ali. Exatamente. Tudo bem, Teve até relatos de bombeiros que era isso. A gente ia para algumas residências, depois daquele colapso inicial, né? Começava a ir em algumas residências e as pessoas não queriam sair. E elas falaram, não, bombeiro, eu saio daqui quando a água atinge ali a tal ponto. Então ela tá tão acostumada com aquela situação que tem um ponto lá específico. Eles estão por ali ainda. Então, mas aí é que aconteceu. Vai esticando. Não, mas é só mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho. E daí alguns diques romperam. E nisso aí a água vem de uma vez só, né? Imagino eu, né? Pegou muitas pessoas desprevenidas. E acabou acontecendo essa catástrofe do jeito que foi. Que até eu imaginava que seria até um maior número de vítimas, né? Maior número de vítimas. E eles mesmos também imaginavam isso aí. Mas graças a Deus, assim, muita gente morreu, infelizmente, né? Mas pelo tamanho e pela dimensão, mais de 90% do território do Gaúcho foi acometido. Eu vi uma imagem aí de projeção da área que foi afetada em cima do mapa do estado de São Paulo. Não sei se você chegou a ver essa imagem. Alguém pegou lá a área e projetou, fez uma projeção, uma sobreposição. É um negócio absurdo, é inimaginável realmente a área que foi atingida. Eu imagino assim, quando a gente joga pro estado de São Paulo, é como se fosse São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, tudo embaixo d'água. Tudo embaixo d'água, 300 quilômetros. Qual força operacional que consegue responder? Não consegue responder. Por isso que houve essa mobilização tão grande de praticamente todos os estados da federação que mandaram gente, como São Paulo fez, outros, acho que todos fizeram. E ainda assim foi insuficiente para a demanda que tinha ali de atendimento, né? Ô Franco, você falou por cima aí de uma história que ficou bastante tempo aí na mídia, que foi a história do Caramelo. Você estava lá na história do Caramelo, do cavalo, né? Conta a tua versão da história do cavalo Caramelo aí. A história do Caramelo, ela pegou... a gente até não esperava esse tamanho, né? Mas vou explicar como que foi o nosso lado, né? Então... o que aconteceu? Num dia anterior do Caramelo, a gente estava toda a equipe em Eldorado do Sul novamente. A gente foi para lá para fazer um patrulhamento, né, a solicitação do comando para realmente tentar tirar mais pessoas. Só que a gente já estava numa época ali, ou num tempo da tragédia, que muitas pessoas que estavam nas casas ainda, elas não queriam sair simplesmente. Então, exemplo de Eldorado do Sul, a gente ficou as 3 equipes, o comando todo, praticamente o dia inteiro lá e tirou pouquíssimas pessoas, alguns animais. Então, foi isso. E aí quando a gente voltava para o nosso PC, a gente fazia um pós-briefing, né? Conversava sobre como foi o dia. E a gente estava também, além dessa equipe, estava com uma equipe de veterinários voluntários, que é o Dr. Leonardo e sua equipe do Resgate Técnico de Animais de Sorocaba. Eles apoiam bombeiros aí desde muito tempo. Vieram com
inicialmente um apoio de instrução, foram na ESB gravar vídeo, não sei nem se era a época que o senhor estava comandando lá, né? Talvez. Mas eu acho que talvez sim. Inclusive o EAP desse ano do Corpo de Bombeiros tem uma matéria que é resgate de animais de grande porte, onde o Leonardo fala, ou seja, ele é um... Ele é um atuante aí, um militante nessa área. E aí ele estava lá apoiando a gente, né, com a equipe dele. Só que ele não foi para Eldorado com a gente, ele foi para Canoas apoiar o bombeiro do Rio Grande do Sul. Então ele passou o dia lá, nós passamos o dia em Eldorado. E aí no jantar a gente sempre fazia um pós-briefing, né, das coisas que haviam acontecido, né, conversava. E ele veio falar da foto, ele mostrou pra gente a foto do caramelo no telhado, que é aquela foto que veiculou, que começou tudo, né? Se eu não estou enganado, foi um helicóptero da Rede Globo que tirou uma foto lá, o filmou. O cavalo em cima do telhado. O cavalo em cima do telhado, naquela situação, e aí começou a criar uma comoção que nós ali não tínhamos a mínima ideia. A gente nem sabia da existência daquela ocorrência, porque a gente ficou o dia inteiro fora. Aí, coincidentemente, a Maria Rosa tinha me mandado uma foto do caramelo. Falou, e esse cavalo aqui, você vai buscar alguma coisa nesse sentido, né? A mulher bombeiro te cutucando. Me cutucando. Aí, quando ele me mostrou a foto, eu falei, putz, coincidentemente a minha Maria Rosa me mandou essa foto aí. Então eu falei assim, eu acho que é um sinal, né? Fala, Mateuzinho. Ai, Mateus. E aí? E o caminhãozinho do bombeiro aí? Aí eu falei assim, eu acho que é um sinal. Daí ele falou, será que dá pra gente ir, né, o Leonardo? Eu falei, dá, o Major Barofaldi estava lá, a gente começou a conversar. Não era a nossa área de circunscrição, né? Nós falamos, mas acredito que não vai ser problema, os resgates estão diminuindo muito o número, a gente avisa o posto de comando, a gente está apoiando uma equipe nossa, né? Então depois, naquele momento, comando, a gente começou já a planejar a operação. Falei, não, vamos, bater o martelo, vamos. Igual a gente fala, né, que muitas coisas são decididas assim numa mesa de churrasco, né, num bate-papo, e o resgate do caramelo foi decidido num bate-papo informal pós-jantar, né? As louças lá ainda e a gente conversando. E aí a gente começou a pontuar vários riscos e como a gente ia sanar esses riscos. E ele tinha falado pra gente assim, o resgate do cavalo caramelo, ele tá causando nos grupos veterinários. Então a imaginação que a gente tinha, no máximo tá nos veterinários aí, né? Não tinha ideia da dimensão que já não tinha tinha tomado ideia da isso. dimensão. Daí eu falei assim, bom, pela informação que a gente tem, ele tá aí uns 5 dias, né? Então a situação dele tá bem debilitada. Falei, a gente tem que sair bem cedo amanhã para ir para esse atendimento. E a gente começou a pontuar os riscos, né, comando? Muito tempo lá. Ele tava num ponto que aproximadamente 4, 5 quilômetros enchente adentro. Era bastante avançado no leito do novo leito do rio. Era muita distância. Porque as equipes já haviam retirado os animais de grande porte, os cavalos, nadando lateralmente na embarcação. Depois eu vou mandar a imagem por cima. A gente vai colocar na edição. Então tem uma técnica que você amarra o cavalo, ele fica lateralizado, ele vai nadando, mas a gente vai apoiando na embarcação, né? É uma técnica que o pessoal dos veterinários utilizaram. A gente pensou inicialmente isso, mas meio que já descartando, porque eram 5 quilômetros de natação. Ele debilitado nem ia conseguir nadar. E ele estava habilitado. Aí, quando eu fiz CBO, em 2011, num estágio meu lá no Guarapiranga, eu acabei numa ocorrência solicitando o apoio do CAV-PM para retirar um cavalo que ele estava num local de risco lá, só com a cabeça de fora num brejo, e não tinha ponto nenhum de ancoragem. Solicitou, o Águia veio, pegou um veterinário lá no regimento, levou para lá, o veterinário medicou o cavalo, e o cavalo, eu vou tentar também mandar esse vídeo, retirou o cavalo com helicóptero. Naquela época até o pessoal falou, mas você é louco? Uma aeronave que custa não sei o quanto, o cavalo... Não, na verdade, quem foi assim corajoso foi o piloto, né? Porque eu passeando para ele que tinha que avaliar. Falou, dá, não dá, deu, foi com sucesso. E aí a gente pensou, vamos fazer a mesma coisa, né? A gente amarra o cavalo, a aeronave vem, puxa e já era. Só que tanto o CAV-PM quanto o helicóptero lá da brigada, eles já estavam empenhados em outras missões. Em outras coisas. Era uma coisa meio complicada, né? A gente começou a pensar num plano C, que seria sedar ele totalmente, que foi o que aconteceu na verdade, né? Só que esse plano C tinha um risco, né? Que aí era um risco que inclusive estava fora do nosso alcance, que era ele ser sedado e não voltar da anestesia. Pela debilidade que ele estava. Debilidade. Mas assim, os veterinários que estavam lá
foram monitorando no momento, viram que era a situação, cabia aquela situação, e depois mesmo da situação foram monitorando. Resumindo, toda essa conversa foi numa noite anterior. Decidimos a equipe que iria, quem iria fazer cada função. Até naquele momento a gente decidiu quem iria se aproximar primeiro, quem iria colocar o cabresto, quem iria colocar o colar de flutuador que a gente para fazer a prevenção, os outros flutuadores, etc. Decidimos e falamos, então vamos. Aí no dia seguinte, a gente acordou antes do que normalmente a gente acordava. Passei no posto de comando, falei o que ia acontecer, que a gente ia deslocar em apoio. Não era a nossa área, mas estava apoiando lá a equipe de veterinários e a gente foi. E lá tava muito ruim de andar, hein, comando? Tudo inundado. Você para deslocar terrestre, né? Era muito difícil. Tava muito ruim. Depois até eles fizeram um corredor humanitário, mas antes disso tava muito até ruim. Montar esse corredor humanitário, o acesso era muito difícil, né? Então era muito ruim, uma distância curta, demorava bastante, mas a gente ia, né, conseguimos chegar. Chegamos no bairro Matias Velho, a enchente começava lá num viaduto. A gente chegava no viaduto, já tinha até inclusive uns voluntários fazendo controle de acesso, etc. Chegamos, colocamos a embarcação na água e ficamos ali, reformulamos o briefing, né? E a gente tinha um ponto que era em tese o ponto que ele poderia estar, mas não era certeza. Porque a equipe de veterinário no dia anterior, eles tentaram chegar, só que a chuva estava muito forte, eles não conseguiram chegar nem no ponto, voltaram, fizeram regresso, e a gente foi atrás desse ponto. Esse ponto aí, ele estava acho que 2,5 ou 3 km da margem. Vamos atrás desse ponto então. Então a gente tinha um ponto lá, conduzir embarcação, que é uma coisa já diferente também, né? Aqui em São Paulo a gente treina salvamento em enchente com balsa, né? Porque as enchentes normalmente a gente consegue chegar próximo da onde tá a vítima. Virou rio, virou um mar, né, na verdade. Né? A nossa vítima aqui tá a 100 metros, 200, né? Em cima de um carro. Lá tinha que usar motor, né? Lá tinha que usar motor. E aí... E o deslocamento era muito difícil, né? Árvore, fiação, caminhão. A gente teve um motor lá que quebrou o motor. Por conta de bater o motor num caminhão que estava submerso. Então era um deslocamento muito difícil. E aí a gente foi deslocando, chegou nesse ponto que a gente tinha, não tinha caramelo, não tinha ninguém para perguntar. A gente falou, e agora como é que a gente vai fazer? Aí o que ajudou a gente? Tinha 2 helicópteros sobrevoando o bairro. A gente começou a imaginar, pode ser que esses helicópteros estejam filmando o caramelo, né? Se ontem veio um e filmou, pode ser que... Tem mais agora. E eles estavam bem no final do bairro mesmo, bem no final. Aí a gente decidiu, vamos tentar ver atrás desses helicópteros? Vamos. Aí fomos até o final do bairro, na última rua mesmo, e os helicópteros estavam um pouco para a direita. Chegamos na última rua, viramos à direita, e na rua também chegamos na última rua, e viramos à direita novamente, que era o que dava. Nesse momento a gente avistou algumas pessoas, eu não lembro, acho que não tinham 4 pessoas em cima de uma laje. Eles estavam na nossa direita e a nossa esquerda não dava pra ver. Tinha umas árvores assim. A gente fez um contato com eles verbal. A gente perguntou, o cavalo tá aí? Eles falaram, não, o cavalo tá aqui. Tá na nossa frente aqui. O cavalo tava aproximadamente uns 40 metros deles. Daí a gente vai deslocar. Deslocamos então. Chegou um dado momento a gente desligou o motor pra não assustar ele. Foi remando devagarzinho. Aí aportamos nessa laje. Acho que eram umas 4 pessoas. Só que as 4 pessoas estavam tipo de camisa, calça jeans, não estavam com material. Aí um deles veio se apresentar. Eu não lembro o nome dele. Ele falou que era presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Falou, sou fulano de tal, sou presidente da Câmara dos Vereadores da cidade. Eu estou com a primeira-dama e com um general do Exército pra gente fazer a retirada do cavalo por helicóptero. Eu falei, legal. Inclusive, na hora que ele falou isso, eu até imaginava que era a primeira-dama, a prefeita ali da cidade de Canoas, né? Mas assim, quando a gente tá numa ocorrência, a gente nem fica pensando muito nessas... A gente fica pensando em resolver a ocorrência. Daí eu falei, legal, o helicóptero me interessa muito, porque a ideia realmente era... Você já tinha experiência disso aí, né? A ideia era... Eu falei, se você puder fazer o contato aí, confirmar esse helicóptero aí, a gente... Aí ele tava tentando, não tava conseguindo, ele tava ruim de sinal. Eu falei, faz o seguinte, a gente vai fazendo aqui o atendimento prévio e aí depois no final das contas a gente vê se vai vir ou não um helicóptero, se não vier a gente faz o nosso plano. Então reunimos de novo na laje lá e começamos a decidir. A ideia era
A preocupação com risco era tanta, comando. A gente colocou até o Cabo Felipe do Gaed. Ele ficou com material para mergulho livre. Ele ficou sem colete, nada, nadadeira, máscara e snorkel. Pra se caso o cavalo caísse na água, quebrasse telhado, ele ia tentar um 3 tempo, amarrar a corda no cavalo de alguma maneira para tentar não perder, né? Então, até isso a gente se preocupou. E aí, como estava cada mês voltando pro plano C, que seria deixar o cavalo dormindo, entre aspas, e colocar na balsa, a gente já começou a preparar a balsa. Então tiramos o través. E a ideia também, não lembro se foi do Spacassassi, de colocar o través do lado da embarcação. Não sei se você viu as imagens. Eu vi. Tava o través do lado da embarcação para dar mais estabilidade. Você tem imagem disso pra gente colocar? Tem, né? Depois eu vou mandar todas as imagens. Nós vamos colocar. E aí foi isso que a gente fez. Se aproximou com as duas embarcações, né? As duas desligadas, chegando bem devagarzinho. O cavalo, ele... Aí começou uma sequência de... A sorte acompanha os audazes, né? Porque o cavalo, ele... A imagem era mas no local ele era um cavalo muito menor. Era um cavalo tranquilo, acredito eu, lógico, pela situação que ele tava, né? Claro. Então, por que também? Porque nessa mesma semana, eu não lembro quantos dias atrás, também surgiu um cavalo no telhado. Só que no interior do Rio Grande do Sul. E aí um cavalo, só que esse telhado muito mais alto, 7 metros de altura, a água tinha subido, o cavalo subido no telhado e a água desceu. Ou seja, a situação que tinha era um cavalo em cima do telhado e sem água embaixo. Sem água embaixo, muito mais complicado. Só que esse cavalo ele estava sendo alimentado com água, era um cavalo de raça, bonito. E chegou no grupo de veterinários. A gente mandou, o Leonardo foi com o sargento Diego do Gaed de helicóptero para essa cidade, que era uma cidade muito distante, e foram tentar retirar. Só que esse cavalo não aceitou de jeito nenhum a presença deles. Eles nem conseguiram colocar o cabrito. Chegava lá, o cavalo reagia. No final das contas, o dono acabou tirando esse cavalo, construindo uma rampa para ele descer até o chão. E aí esse era o nosso receio também com o Caramelo. Falou, e se esse cavalo começar a reagir, né? Não aceitar a presença, esse cavalo vai escorregar, cair na água, pode quebrar telhado, um monte de gente em cima. Então foi o momento mais tenso, com certeza absoluta, esse primeiro momento. Estamos aqui com 3 capitães que trabalharam nesse evento, né? Coordenaram as operações lá. E a gente vai direto ao ponto, né? Vamos falar sobre bombeiros em ação, sobre este episódio. A Daniela você já conhece, já falou aqui sobre Turquia, teve lá na missão da Turquia e outras grandes ocorrências. Mas hoje nós vamos falar de acidente aéreo. Daniela, qual foi a principal diferença que você viu nesse cenário de queda de aeronave que nós tivemos aí no dia 9 de agosto? Eu acho que a quantidade de vítimas, com certeza, né? Uma ocorrência nossa foi mais impactante. Eu nunca tinha pegado um acidente aéreo, né? De 2007 que o senhor falou, eu era CFP, Comando Força Patrulha. Estava na polícia, mas não atuei na área quente. Então a gente trabalhou com os deslocamentos dos corpos, que teve também dessa vez, né? O policiamento apoiou na transferência dos corpos até o IML Central, em São Paulo, veio de vir para cá. Então, todos os corpos ali juntos, naquele cenário, foi a maior diferença. O acidente aeronáutico, ele tem, até a imagem dele já é uma coisa impactante, não é? É uma coisa curiosa, talvez eu diria, porque nós ficamos 17 anos sem acidente aeronáutico, né? De grande porte, como esse, né? Mas diariamente a gente nós atendemos, vocês atendem ou não mais, uma infinidade de acidentes, sejam rodoviários, acidentes pessoais, enfim, um monte de coisa que provocam um número de vítimas certamente muito maior. Mas, pela característica do acidente, ele realmente causa um impacto, é uma tragédia, sem dúvida nenhuma, mas impacta todo mundo. Você teve essa percepção aí, Michael? Como é que foi a sua visão de quando você chegou lá? Comando, a gente fica deslocando para ocorrência tentando projetar o que vai enxergar lá, né? Falando do último acidente que o senhor comentou de 17 anos, eu era 4º CFO, estava em Campos do Jordão, operação inverno. Então tem-se essa notícia, né? Já estava na profissão, mas neófito, né? Não entendia muito como as coisas funcionavam. E nesse acidente eu fui deslocando daqui de São Paulo, né? Saí daqui da Sé para Vinhedo, e a gente fica projetando como é que vai estar. Eu lembro de ter visto no celular um vídeo da aeronave caindo, né? E a minha primeira cabeça foi de negação, né? Eu falei, cara, eu acho que essa aeronave estava deslocando de um aeroporto para outro, não tinha vítima, você não quer imaginar como é que vai estar lá. E aí quando cheguei no local, o visual era muito pior do que eu
tinha imaginado, né? Do que eu tinha conseguido imaginar nesse deslocamento. E a quantidade impressiona, né? E eu lembro que eu ficava pensando ali na ocorrência, que ferramenta que a gente vai usar para isso? Será que vai se assemelhar um corte de uma ferragem de caminhão, né? Então, esse rastro nosso, né, de 20 anos atendendo a ocorrência, você fica tentando buscar na memória o que é que você já fez de parecido para conseguir utilizar numa situação daquela, como é que você vai conduzir aquela ocorrência, né? O senhor falou de multi-agências, uma hora que eu estava... Eu não falei ainda, que a gente estava comentando a matéria que a gente viu agora aí, né? Mas nós vamos falar disso. Me antecipei. Depois eu falo de multi-agências. E dessa, falando da impressão, né? Essa impressão de nunca ter visto aquilo e nunca ter imaginado, né? Você fala, vamos ter um trabalho diferente aqui, né? Diferente e muito desgastante, né? No aspecto físico, né? Pequeno, você é o comandante da área lá não? Eu sou chefe da seção de operações lá do CBI1, que é a unidade que, vamos dizer assim, toma conta do 19º GB, nessa parte, né, de operações, e chefio o COBOM lá da nossa região. Então, quando eu recebi os primeiros informes, a gente tem uma certa frequência lá na região, alguns chamados de queda de aeronave, ou acidente com aeronave, mas bem pequenos, porque tem algumas escolas de aviação ali, e até que uma frequência de 1 mês, 2 meses, tem algum acidente parecido que o piloto atravessa a pista, ou faz um pouso mais forçado, mas nada com vítima. Sem maiores consequências. E aí a hora que entraram em contato, falaram, tem uma queda de aeronave, primeira reação minha foi, deve ter sido mais uma dessa. Aí o pessoal, chefe, parece que não. Estão tentando muita ligação aqui, tá com um volume grande, e aí nisso, ao mesmo tempo muito rápido, hoje em dia as coisas vão chegando, né? Começou a vir as mensagens, os vídeos no celular. Aí a hora que a gente vê a aeronave caindo naquele perfil, eu falei, essa aeronave é grande, vamos torcer para que seja uma de carga, pelo menos, né? Que o impacto de vítima seja menor. E aí, por curiosidade, também a primeira ligação que entrou pra gente, ela noticiava uma queda de helicóptero. Então, as primeiras informações elas foram bem truncadas, né? Como é normal, né? Nas primeiras comunicações. Né? E a maior dificuldade é que as pessoas que ligavam, elas não tinham o endereço exato da onde a aeronave estava. Então, estou vendo aqui mais ou menos 5 km, é no bairro tal, é próximo da rodovia X, da Miguel Melhado ali, né, a rodovia, mas ninguém dava com precisão o local. Então a dificuldade para gerar o primeiro registro com o endereço foi complexo. A gente foi conseguir o endereço praticamente com as equipes lá, que eles estavam na rua e já conseguiram chegar. Provavelmente os bombeiros até visualizaram, eu imagino, a aeronave caindo, porque o barulho era muito grande na cidade, todo mundo reportava isso, né? Então, como foi uma coisa que levou um tempo, muita gente teve tempo de filmar. Daniela, você trabalhou já em grandes operações de outras naturezas, né? Deslizamentos, até terremoto, né? Você foi lá para a Turquia. E assim, da sua experiência operacional, você chegou a ouvir um cenário de queda da aeronave. Os conceitos para você atender uma ocorrência de grande porte, ele muda muito? Ele muda no sentido das interações, né? A gente sabe que a gente vai ter que interagir com outras agências, já que já foi falado isso. Claro, mas hoje a gente começa a falar agora. Então a gente sabe que vai ter uma... É que as primeiras ações, para nós, bombeiros, é fácil porque só nós estamos lá, né? Então o incêndio, que foi a primeira ação, que foi conter o fogo, eu acho que é a parte mais que a gente já domina, né? Na sequência, eu percebi que os sinais evidentes de morte, né? Então isso aí começou a demandar a interação entre as agências. Por quê? Porque tentou fazer o máximo preservar o local para facilitar na identificação dos corpos. Então eu acho que a rapidez, né? Porque julgo que foi rápido, né? Na quarta-feira todos os corpos já estavam identificados. Foi porque a gente preservou o local por estar com os sinais evidentes. E aí, daí começou a ação conjunta entre encarcerar, retirar, tentar ao máximo conseguir as características do que estava próximo para facilitar a identificação. É um trabalho que ele é de contenção de incêndio, combate a incêndio no primeiro momento, depois ele é um trabalho, como você bem diz, de preservação, e aí, né, já começa. Você tem que a investigação, primeiro, identificar as pessoas, segundo, tem causas, né, a investigação criminal, a investigação aeronáutica, né, para chegar nas causas, né, para evitar novos acidentes, enfim.
é bastante gente que vai para o local e é normal e tem que ser assim. E se não houver uma coordenação bastante afinada, a coisa não funciona muito bem, né, Dani? Exato. E isso acontece com outros grandes desastres, né? Se a gente não se alinhar entre as agências, não tiver um sistema de coordenar isso, aí a gente vai ficar dias ou horas penando para resolver. Mas você foi o porta-voz lá desse evento aí, né? Sure. Você está no gabinete, você funcionou como porta-voz. Como é que foi o fluxo de informações? Foi difícil, foi fácil? Como é que as informações chegavam até você, já que a gente está falando de um trabalho multi-agência? Comando, a gente teve alguns fatores que facilitaram tanto o meu trabalho de porta-voz, né, quanto o trabalho das equipes que atuaram diretamente. O avião ele caiu de uma maneira chapada num terreno grande, né? Então tinha espaço Que não pra acertou trabalhar. nada, né? Que não Graças acertou ao nada. bom Deus, né? Sim. Isso dentro de um condomínio, que já tinha a portaria que fazia esse isolamento da população Naturalmente. né? Então a gente tinha já um cenário pré-organizado em razão das condições que se deu o acidente. E aí a gente, quando começou as reuniões, né, preparatórias no SICOI, para quem está assistindo entender, a gente reunia as 15 agências que estavam lá no primeiro momento. 15 agências era o que estava lá. Sim, senhor, nesse primeiro momento. Dentro do SICOI, né, que é o nosso caminhão, do CO, e eu participava dessas reuniões. Então eu ouvia ali, cada agência, o que ia acontecer do trabalho delas, né, a especificidade de cada uma. Lógico, eu era porta-voz do Corpo de Bombeiros, em algum momento eu fiquei de porta-voz da SSP, eu falava em nome do Corpo de Bombeiros, das nossas ações, mas foi muito tranquilo falar o que estava, e a gente, quando porta-voz, fala do que está sendo feito, né, comando? A gente tem essa preocupação de passar para a população, para a sociedade de um modo geral, o que está sendo feito, com toda a cautela necessária, para não expor, a gente está falando de 62 vítimas, 62 famílias enlutadas, né? Então, a minha atuação ficou facilitada nesse sentido. Eu participava das reuniões preparatórias, desde a primeira reunião, né? Eu cheguei lá por volta das 3h30 da tarde, então essas reuniões, conforme acontecendo, para decidir os próximos passos, eu estava presente em todas, né? Então, isso facilitava entender o cenário, e aí tem o nosso trabalho de filtrar aquilo que vai ser dito em cada momento, né? A gente, por a gente óbvio... tem que informar, né? Preservando, como você disse, né? Exato. O luto das vítimas, mas também temos a obrigação de informar as pessoas do que está acontecendo, até porque gera muita apreensão, gera muito medo, de uma forma geral, até as pessoas, né, que moram na região. Com relação à segurança. Segurança, né? Exatamente. Não deslocar para lá, né? Foi uma preocupação E- inicial também, né? Familiares, tudo bem que a maioria dos familiares eram de outro estado, né? Mas desde o começo tinha essa preocupação, não vir para o local. Tinha um local destinado corretamente para eles, para esse fim, né? Então desde o começo até essa mensagem era Que importante não também. foi na região. Né? Não, foi no Instituto Oscar Freire, aqui em São Paulo. Em São Paulo. E no aeroporto lá E no aeroporto de... também, já tinha recepção. Da onde partiu Da a onde aeronave. partiu, no caso, em Cascavel. Né? Isso. E falando, né, de familiares, no momento que o governador desceu para fazer uma coletiva, a gente desceu para acompanhar, e tinha um senhor bastante apreensivo no portão, né? Eu fui conversar com ele para entender o que estava acontecendo, e ele falou assim: a minha esposa tá aí. E aí você fala, puxa, agora deu uma extrapoladinha do meu serviço de bombeiro aqui, né? Deu uma extrapolada da minha competência de cortar ferragem ou apagar incêndio. E aí eu tava junto com o capitão André Elias, a gente colocou ele pra dentro, conversou, orientou que ali não era o melhor local. E aí entre esse nosso trabalho da comunicação, né? A gente tá comunicando para uma nação, tá comunicando para o mundo, né? Algumas emissoras internacionais estavam lá. E a gente tá comunicando pra família, né? A gente tá comunicando pro pai, pra mãe, pro filho, pro irmão, de quem tá ali na ferragem, né? A gente fazendo uma retrospectiva, a gente conversava disso antes de começar o nosso bate-papo aqui. O estado de São Paulo teve 3 grandes acidentes aéreos, né? Foi em 1996, na região da Vila Santa Catarina, em 2007, no aeroporto de Congonhas, e agora em 2024, em Vinhedo. Né? E é claro, eu acho que talvez eu sou o único que estava, né? Não nesse, mas nos outros 2, né? Eu vejo uma diferença muito grande, né? Eu uso a palavra maturidade, né? No atendimento que nós vimos lá nesse primeiro evento, né? De 1996 e agora.
Michelin, você tem essa percepção? Você viu imagens? Acho que você talvez um CBO ou deve ter estudado. O que você sente de diferente entre como nós atendíamos grandes emergências na década de 90 e como a gente está atendendo agora, isso nos casos específicos de acidente aeronáutico? Eu acho que a diferença, na verdade, o que me surpreendeu muito ali nessa ocorrência foi a adoção por outras agências do nosso modelo de trabalho. Então isso foi muito bacana, porque todo mundo entendeu o que era o SICOI. A gente não viu uma briga, aquela briga de egos, de competências. Todo mundo foi muito claro, falou, o CENIPA foi muito claro, a minha competência é essa, Polícia Federal, a minha competência é essa, meu interesse, meu cuidado é... Eu lembro muito nitidamente isso. O CENIPA falou, ó, o que me preocupa aqui, a parte de interesse é o motor, caixa preta, alguns detalhes, e a gente foi aprendendo isso. A Polícia Federal, a Polícia Civil falou, pra gente tem que ter um cuidado especial com os corpos, tal jeito. Isso todo mundo foi aprendendo e o bombeiro se colocou à disposição como uma ferramenta naquele momento. E foi uma passagem bem interessante nas primeiras reuniões. O Coronel Newton, ele se posicionou dessa forma. Ó, o trabalho do bombeiro, onde até a nossa alçada, ela encerrou aqui. No momento que a gente finalizou o rescaldo. A partir de agora, o Bombeiros é uma ferramenta para os senhores. E só essa palavra dele ali deu para perceber que ali ele praticamente ganhou as outras agências, né? Se colocando à disposição, colocando o CO, o nosso caminhão, né, o SICOI, à disposição, onde as reuniões iam. E ficou muito marcante para mim também no momento que a gente escrevia na lousa os passos, os dados, e o pessoal da técnico científico chegou, por que eu posso colocar o nome do meu pessoal aqui também? Eu falei, por favor. Posso colocar a quantidade de peritos e tudo mais? Por favor. E aí isso aí foi sendo repetido por outras agências. Chegou no momento que a gente tinha o controle, na verdade, ali de todos os órgãos. E é o que tem que ser feito. E foi, assim, sensacional a adoção do SICOI por parte deles. Isso me surpreendeu bastante, assim. Eu achei, foi um ganho gigante. É 101 ou 04? 101, né? Que controle de pessoal, eu não me lembro mais. 211. 211, né? 211. Isso foi muito legal, assim, a adoção deles, o pessoal da Polícia Militar principalmente, né, que tem a norma recente deles do sistema de incidentes, então deu para ver muito bem que o SICOI, o modelo, está sendo bem divulgado nas outras agências também, né. Levou um tempinho, quase 30 anos. Quase né? 30 Mas olha, não nos assustemos, porque vocês certamente conhecem a história. O sistema de controle de grandes emergências começou nos Estados Unidos por causa dos incêndios florestais, década de 70, começo da década de 70. Somente quando houve uma diretiva presidencial do George Bush Filho é que esse sistema foi consolidado nos Estados Unidos. Eles levaram mais ou menos o mesmo tempo que a gente levou. Sim. Porque não é só uma questão de organização, é uma questão doutrina e cultural. Isso não é rápido. Mudança de cultura não é uma coisa rápida. E a gente, talvez as outras agências participem, né? Talvez a Polícia Militar está sempre lá, mas está com comandos diferentes. Talvez num deslizamento a Defesa Civil está lá, mas está com pessoas diferentes. E a gente, o bombeiro, talvez em razão do número pouco diminuído de efetivo, a gente está em todas essas emergências, talvez com os mesmos profissionais ou algum profissional mais próximo. Então isso vai sedimentando a cultura de um jeito de falar assim, gente, já deu certo ali, a gente vai bater cabeça aqui. Não inventa a roda, né? Não inventa Vamos errar diferente, né? Eu acho que o sinal de maturidade, pegando o gancho, é da gente conseguir ser o mediador, né? Por mais que a gente não era em determinado momento o comandante do incidente, sim, mas não detinha ali... Mas até a bandeira do comandante do incidente, ela vai mudando. Exatamente. Sim. E aí tá na doutrina, né? Servir de doutrinador no momento da ocorrência foi legal, porque isso de entender que todos têm que fazer o check-in, né? Porque teve uma hora que todo mundo entendeu que todos têm que passar pela área de espera, tem que... Criou uma necessidade de fazer check-in. Eu falei assim, eu quero fazer check-in, eu Exatamente, quero falar que eu tô aqui, eu quero... Com que eu... E eu, falando da parte de operações, também entender, não, tudo pede pro bombeiro ali, pergunta pro bombeiro se pode. Vai mexer aqui, mas pergunta pro bombeiro se pode. Por quê? Porque todo mundo se posicionou como a ferramenta, que ele disse, mas era quem é a ferramenta que sabia atuar ali, né? Eles precisavam do quê? De realizar a perícia. A gente deu todo o suporte para eles realizarem a melhor perícia. De todos os sentidos. A perícia do que aconteceu, no caso do CENIPA, porque eles pediram apoio para preservar as turbinas, para preservar as hélices, para conseguir a caixa preta, para acessar o scanner dele. Até a forma de tirar o teto ali da cabine, né? Olha, a gente quer assim, deixa com a Se fosse pra gente ia sair. Vocês estão falando, eu tô lembrando das histórias, histórias dos outros acidentes aeronáuticos.
Eu não vou fazer muita referência, tá? Mas num dos dois acidentes aeronáuticos, o equipamento foi tirado como sendo a caixa preta, que não é preta, né? Todos vocês Laranja sabem. vermelha. Foi o equipamento errado. Né? E ele chegou aí uma até, maleta. ele foi para os Estados Unidos e voltou. Não, era outra coisa. Não vou dizer qual Eu dos já tô dois. até imaginando o que pode ser. Mas foi bem Mas interessante foi isso, né? interessante isso. E eles falavam assim, não, ó, bombeiro acessa porque eles estão com o EPI. Porque a gente primava cuidado com a aproximação, porque tem combustível, tem É um as cenário próprias ferragens. perigoso, né? Sim. Continua. Disco elétrico também que nenhuma das tinha reuniões- risco. Elétrico, elétrico. Cilindro de oxigênio. Isso foi o que me chamou a atenção. Em uma das reuniões, o profissional do CENIP, eu não lembro a graduação dele, o posto, ele falou assim, ó, tem cilindros de ar pressurizado e pode ter energia contida. Alguma peça que não quebrou, ela pode estar amassada, torcida, né? E quando vocês movimentarem, ela vai... Provocar uma faísca que pode provocar Exato. o fogo novamente. E quando pediu isolamento, aí todo mundo se afastava, isolava, mexia. Aí agora pode aproximar? Agora tá seguro para aproximar. Eles se aproximavam com o EPI adequado também, né? Que é o Tyvek, por causa do risco biológico. O né? risco biológico, claro. É uma ocorrência extremamente complexa. Todos os acidentes que houve foram complexos. E agora a gente vai recapitulando na memória algumas histórias, né? Alguns fatos, não histórias. Mas no acidente de 2007 havia material radioativo. Né? Eu me lembrei agora no impacto da aeronave no prédio que colapsou, tinha. Que era um depósito, né? de carga. Então tinha. Claro, não era um material, digamos assim, de alta periculosidade, né? Era material medicinal, inclusive, mas havia, né, derramado material. Então, veja, se não bastasse assim, a coisa terrível da perda de vida, de patrimônio, o risco potencial e latente que ele permanece por um bom tempo. Exato.